Hum. E aí, jovem, posso ir? Já devia ter começado, Seu futuro, você sabe qual é, né? As Forças Armadas. Cara, de falar nem a Força Aérea, nem a Aeronáutica, nem a Exército, nem isso. Tá bom. Não vem com essa, não. Então vamos lá. Jurubebas? Sim, Jurubebas, o pior e o melhor podcast do Planetinha Azul. Beleza? Hoje a gente vai falar aqui com uma pessoa altamente gabaritada no tema que a gente vai tratar aqui, uma profissional que tem muita experiência, ajuda um monte de gente com dor crônica, fibromialgias e tal, né? Que é a doutora Jordana Ribeiro. E aí, inclusive eu, né? Que é dor crônica, rapaz, a minha coluna, você não tá entendendo. Tá entendendo? A minha coluna é o seguinte, parece que ela tem raciocínio, né? E funciona assim, não, Léo, essa semana eu vou te sacanear, e aí não tem conversa, e é do nada, né? Mas esse é um outro assunto. Doutora Jordana Ribeiro, seja muito bem-vinda com esse sorriso maravilhoso, né? Com esse astral, assim, lindo. Engraçado isso, né? Assim, tem essa energia que as pessoas trazem, né? Eu, por exemplo, tenho assim, eu sinto isso como eu tô tocando nessa mesa aqui. É muito impressionante, né? Então, assim, primeiro, obrigado por tudo, toda essa energia boa que tá vindo aí, por esse sorriso maravilhoso. E eu tenho certeza que a nossa conversa aqui vai ajudar muita gente. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui com vocês e eu espero contribuir incrivelmente aqui, assim como o podcast que contribui com várias temáticas também. Ah, com certeza, assim, a gente pode falar em bilhões de pessoas com dores crônicas, né? As tais fibromialgias e tudo. Primeiro vamos começar do seguinte ponto. O que é uma fibromialgia para a gente já criar uma base aqui para as pessoas que vão acompanhar essa nossa conversa? O que é uma fibromialgia? Fibromialgia, ela é uma condição em que a pessoa sente dor por mais de 3 meses difusas no corpo todo. Eu costumo falar que a pessoa que tem fibromialgia, ela sente dor da ponta do pé até o fio de cabelo da cabeça. Jesus, muito pior que a minha coluna. Além disso, tem associado fadiga, alteração intestinal, ansiedade, depressão, alteração no sono também. Então, quando não tratada, a pessoa fica limitada mesmo. Ou seja, essas consequências aí são consequências da fibromialgia? São associadas. Ah, então, assim, entendi. são sintomas que estão junto com a doença, a dor, né? Quando a gente fala de dor crônica, já é uma condição pontual, por exemplo, a coluna ou a artrite. Então, é uma dor pontual por mais de 3 meses e que gera também alteração no sono, depressão, mas aí sim associa. A fibromialgia é o pacote inteiro. Nossa. Então é muito pior do que eu imaginava. É. Eu tô achando que fibromialgia é uma coisinha simples, assim, não, eu tô com um negócio aqui e tal. Não, que nada, é um pacotão bruto, terrível, que inabilita a pessoa. Sim. E o pior de tudo, Léo, é porque não tem um exame laboratorial ou exame de imagem que mostra que a pessoa tem fibromialgia. Então, quando a pessoa queixa de dor, muitas vezes ainda tem comentários de, isso aí é falta de roupa para lavar, isso aí você tá inventando, você tá exagerando, é preguiça. Ou seja, a velha e problemática falta de cultura, né? Exato. Daqueles que acompanham a pessoa, daqueles que convivem com ela, né? Porque eu acho muito louco isso, né? Foi até bom você falar sobre isso. É muito doido, né? Você olhar para uma pessoa que está reclamando de um problema e falar, não, isso aí sei lá, é falta de roupa para lavar. É mesmo? Então você é Deus, né? Você olhou para a pessoa e sabe exatamente que aquilo não é nada. E assim, infelizmente, a gente escuta até de profissionais, tá? Eu já atendi... Você jura? Eu já atendi pacientes que relataram que o médico virou pra ela e falou assim, isso aí é falta de namorar e beber vinho. Como é que é? Juro falta de? De namorar e beber vinho. Ah, que legal, hein? Ela há 20 anos com dores... essa específica que escutou isso, ela fez todos os tratamentos que poderiam nos melhores hospitais do Brasil e foi receitado como último tratamento antes de ela chegar até mim, implantação de bomba de morfina. Então ela ia implantar uma bomba de morfina e de tempo em tempo
ela ia liberar. Ou seja, nós vamos botar uma bomba de morfina aí, você vai viver drogada e, por consequência, você não vai sentir nada. Que legal, hein? Literalmente nada, né, Leal? Ué. Porque aí você deixa de ser você e passa a ser um zumbi. Uhum. E a sociedade, ela tá muito presa ainda nessa questão, nessa medicina convencional, medicamentosa. E a gente precisa olhar para as emoções, a gente precisa entender que o corpo, ele fala o tempo inteiro das nossas emoções. Engraçado, olha só o que você está dizendo, né? Nós estamos ainda tão atrasados em relação a essa questão que a gente ainda jura, né, que o emocional é menos importante em você, e é o oposto. O oposto. Sempre foi o oposto. Você é o emocional. Como é que as pessoas... não, você é essa matéria. Não. Essa matéria aqui é perecível, essa matéria é cheia de pepino e problema e tal. Agora, você é o seu emocional. Totalmente. É isso que é. Agora, como que a gente não valoriza isso? Totalmente. Eu, enquanto psicóloga e mestre em psicologia clínica da saúde, eu defendo que a psicologia e a psicoterapia precisa ser o primeiro encaminhamento para esses pacientes. Porque, assim, se a gente for pegar toda a história e ver lá em Aristóteles, na metafísica aristotélica, ela já fala que vem a alma primeiro para formar o corpo. Claro, então, lógico. O corpo é definido pela função dele. E a partir disso, a gente vai entendendo o que esse corpo está querendo expressar. Só que o que acontece? A visão contrária. Eu primeiro olho para o corpo, para o sintoma, quero remédio, quero rapidez para a solução, e a gente vê esse mundo cada vez mais adoecido. Isso é muito louco, porque assim, quando eu, por exemplo, faço isso direto, assim, escuta, quando você olha no espelho, o que você vê? Aí a pessoa diz, como assim? Eu vejo eu lá. Não. Você vê você mesmo, você jura. Porque agora há pouco você falou pra mim assim, não, Léo, eu falei, e aí? Eu falei, não, tô feliz. Você falou, eu tô feliz, e eu li, Léo, tô uma merda. Tô triste, tô grilado, tô insatisfeito. Foi isso que eu ouvi você dizer. Ou seja, então é o seu emocional, o seu eu de verdade falando isso, e o seu externo escondendo, mentindo, fazendo de conta que a vida é bela, que você é lindo, que não sei o quê, perere parará. Ou seja, essa negação ao emocional, ela para mim, assim, é a coisa que pior existe no nosso planeta em relação à saúde das pessoas. Totalmente. Porque elas deixam de procurar ajuda. Uhum. Porque muitas vezes não, eu resolvi fazer terapia. Ué, como assim? Tá louco? Não, terapia. Entendeu? Eu vou compartilhar lá com a pessoa, com especialista nisso, algumas coisas. Quem sabe ela pode me ajudar. Não. Terapia é coisa para... É para mocinha. Terapia é para fracote. Terapia... Ou seja, um bando de bobagens associadas à completa e total insensibilidade provocada pela falta de cultura, falta de intelecto, pronto, para ser mais grave ainda. Porque você olha hoje em dia para uma pessoa em depressão e fala, olha, ela é bonita, ela é bem-sucedida, você tá tudo assim, fisicamente você olha e tá tudo maravilhoso, e a pessoa está em depressão. Muitas são levadas ao suicídio, inclusive. Aí as pessoas falam, mas como assim? Nossa, ela era tão bonita. Tinha tudo, né? Tinha tudo e tal. É mesmo. Você está falando do corpo físico dela. Uhum. Agora, e aquele emocional que era ela de verdade? Não tinha nada. Porque se ele tivesse alguma coisa, ela não teria chegado nesse precipício e teria pulado lá de cabeça. Sim. Que é o que acontece com muita gente aí quando chega às vias de fato. Porque você que é psicóloga sabe muito melhor do que eu o grau do aniquilamento pessoal que leva ao suicídio. Sim. A pessoa chega naquele momento e fala assim, não, ou seja, ela vai tirar a única coisa que ela tem, que é só dela, que é a vida, e pronto, por conta de depressão. Muitas vezes, a maioria das pessoas, na verdade, que tem esse perfil suicida,
elas querem acabar com o sofrimento. Elas não querem acabar com a vida propriamente dita. E o que eu percebo muito desse adoecimento que estamos cada vez mais? A construção da identidade, ela está sendo construída de fora para dentro. É pelos bens materiais, é que eu vejo nas redes sociais, é o que eu acredito que tal fulano está vivendo, eu quero para mim também. E aí, quando há uma comparação dessa vida, gera todo esse processo de introspecção, de negação, de automutilamento, não necessariamente físico, mas emocional também, ao invés de ter esse resgate da essência. A construção da identidade, ela precisa ser um encontro com a sua própria essência, para que eu possa entender o que tem de valor aqui. Autorreconhecimento. Autoconhecimento. E essa autonomia de saber quem que eu sou, quais são os meus valores, o que é importante ou não para mim. Aí sim tem esse preenchimento, né? Hoje é muito líquido. Sim. Então as pessoas, elas se perdem muito fácil, muito rápido. E a gente vê, pessoas tão belas, né? Assim, e tão distantes de si mesmas, que é um negócio muito louco isso. Muito triste. Eu falei aqui no início do podcast, poxa, doutoras, obrigado pelo seu sorriso, por essa energia boa que você chegou aqui e tal. Graças a Deus você tem consciência disso. Então você está feliz por dentro e essa felicidade molda você por fora. Então aonde você chegar, beleza, ótimo, você está levando, irradiando só coisa boa. Existem pessoas tão belas quanto você que não têm isso porque elas não percebem. Elas estão lá trancadas naquele negócio e estão ainda achando que é o vestido, é a pintura, é o botox, é a cirurgia plástica, são os bens, os carros, sei lá, as posições. E não é nada disso. Na hora que você está lá convivendo com quem você escolheu, sei lá, que seja um namorado, um parceiro, um noivo, um marido, sei lá quem, daquela convivência ali, aquela solidão individual, sabe? Que o trem não tem liga. Ou seja, e tudo isso porque os emocionais não se encontram, né? Sim. Então, ou seja, assim, é tudo de ruim você não perceber quem você é emocionalmente e deixar isso florescer, deixar isso ser, né? Isso acontecer. Até porque se eu não me relaciono, se eu não relaciono comigo, se eu não entendo como é que você vai sou, relacionar com alguém? Como que eu vou ter profundidade na relação com o outro? Bom, então assim, né? Criado aqui o nosso alicerce, vamos lá para a fibromialgia, que para mim é uma surpresa, viu? A dor da ponta do dedão do pé até na cabeça, para todo lado, por mais de 3 meses você tá... E aí não é só isso, vem aquele pacotão todo. Ok. O que fazer, doutora? Primeiro ponto é entender, né? Eu falo assim, que a psicoeducação ela é extremamente importante, a educação em dor. Entender o que de fato é da fibromialgia, como ainda tem uma... As pessoas, elas ainda estão perdidas em relação a esse diagnóstico. Ao mesmo tempo que elas não sabem o que tem, elas colocam tudo em um pacote só e colocam a responsabilidade toda na fibromialgia. Então, o primeiro ponto é entender todos esses sintomas que eu trouxe aqui. A pessoa ela pode entrar em crise de ansiedade. Vejo cada vez mais, inclusive, mulheres com síndrome do pânico associado à fibromialgia. E o segundo ponto é entender que as pessoas, elas não adoecem à toa. Às vezes as pessoas me chamam de louca. A gente estava conversando um pouquinho nos bastidores aqui, né, Leal? Eu tô habituado com isso. Quebra o padrão, e aí as pessoas acham, nossa, Gina, você é doida, né? Porque eu falo assim, a doença, ela não é nossa inimiga. A doença, ela é nossa amiga, ela tá aqui para falar sobre uma mensagem. E se nós não olharmos e não decifrarmos essa mensagem, assim, a gente vai caminhar para a morte. Ou seja, eu tô te falando que tem alguma coisa errada e você insiste em não escutar. Exato. Esse é o problema. Exato. Não é a doença que é um problema. Entendeu? É o que eu faço com isso. Exatamente. E aí eu costumo falar que a doença é como se fosse um cobrador de imposto. Sabe o Chaves lá que tinha? Era o Seu Madruga que tinha, que cobrava lá? Então ele batia, cobrava. Enquanto a pessoa não paga, ele tá lá atazanando. A doença vem dessa forma. Ela é uma cobradora de impostos. Eu falo assim que a doença ela é uma cobradora de reconexão com a essência. E eu precisei adoecer. Para quem não sabe, eu tenho diabetes tipo 1 e foi através da minha história que eu comecei a olhar para doenças crônicas.
e entender que tá ali como uma reconexão da essência. Quando a gente desconecta de nós mesmas, vem o adoecimento para falar, opa, peraí, é por outro caminho, não é por aí não. Então a gente precisa ter essa sabedoria de entender o que o diagnóstico, o que a doença está querendo me falar. E a fibromialgia, por exemplo, ela são sintomas associados em que cada sintoma tem um significado. Então, o paciente, quando ele vem para mim, por exemplo, e me fala que ele está com dor na lombar, ele está com dor nos ombros, está com dor na perna esquerda, eu consigo já entender o movimento de vida dele. Por quê? Porque cada parte do nosso corpo, cada sintoma da fibromialgia, por exemplo, tem um significado, tem uma mensagem emocional ali. E a partir do momento que a gente consegue ir na raiz emocional e ressignificar e atualizar essas questões, não precisa mais do corpo gritar, porque o corpo ele está gritando para ser ouvido. E aí hoje as pessoas elas tendem cada vez mais enfiar medicações, só que a medicação vai só no sintoma, não vai na raiz. E hoje a gente tem um problema grave, né? Que é o seguinte, você entra na internet e você vai achar todo tipo de picareta vendendo coisas que não funcionam, mentindo. Eu acho muito engraçado. Olha, segundo uma pesquisa feita na universidade de... É só isso, mas não fala quando, como, quem estava nessa pesquisa. Nada. Cadê a pesquisa? Doutor José, não tem nem sobrenome, entendeu? Ou seja, tudo picaretagem. Mas quem está sofrendo está com a guarda baixa. Então, e eles sabem disso. Então, essa picaretagem, ela funciona funciona no seguinte sentido, de dar resultado. Essa gente ganha muito dinheiro e prejudica duplamente a pessoa, porque ela está ingerindo uma coisa que não vai resolver e ela está demorando a tomar uma atitude correta, que seria procurar um especialista. Né? E aí, Léo, eu vou até fazer um desabafo, inclusive, com isso, porque acaba que é tanta picaretagem em relação a isso, as pessoas elas estão tão vulneráveis e acreditam que qualquer pílula mágica vai resolver o problema, que aí quando nós chegamos, inclusive falando sobre é possível sim viver sem dores e sem remédios, essas pessoas elas se afastam. E aí quem realmente pode ajudar elas não acreditam, elas acham que tá no mesmo balaio, né? Então assim, é algo desafiador de fato, porque eu falo assim, eu capinei o lote da fibromialgia. Quando eu comecei a atuar com fibromialgia, me especializar cada vez mais, dava para contar nos dedos os profissionais que falavam nas redes sociais sobre o assunto. E quando falava de qualidade de vida. Então, cheguei eu ali, capinando o lote, trabalhando, precisei juntar neurociência, espiritualidade, psicologia e construir uma metodologia própria em que no início eu estava em busca de qualidade de vida, já que pouquíssimos artigos que tinha falava que não tinha cura. E ali dentro do tratamento, as mulheres estavam cada vez mais vivendo sem dores e os médicos tirando a medicação. Então os médicos começavam a me procurar, Jordana, o que você está fazendo, como que faz para indicar e tudo mais, e ali eu me deparei com algo muito maior. Então chegava uma mulher, e bem nova, né, que hoje eu sou nova e eu era ainda mais nova ainda, sorrindo, falando da fibromialgia sem dores e sem remédios, gerava a pessoa falar assim, não, como assim? Isso aí, e eu xingava, eu só não era chamada de santa. Não, isso aí é mentira e tudo mais. E aí precisou de toda a construção, né? A metodologia ser compilada, ser reconhecida, publicada internacionalmente. E mesmo assim, as pessoas ainda, elas não têm consciência de que é possível viver sem dores e sem remédios. Só que não é com pílula mágica. Para trabalhar o emocional, você falou das pessoas acharem que quem faz terapia é fracote, né? Eu falo para os meus pacientes que quem faz terapia são os mais fortes. Com certeza. Porque não é qualquer pessoa que encara as sombras, as feridas. Eu chamo de você fala de sombra, né? Eu chamo de capeta, entendeu? Apesar de eu ter certeza que o capeta não existe, tá? Mas assim, eu chamo isso de demônio mesmo. Você e os seus demônios. Sim. São demônios que a gente alimenta
todo dia. E atormenta, É, né? claro, você que põe fogo na fogueira lá pra te queimar, não tem conversa não, é isso mesmo. E aí, entendeu? quando você, no processo psicoterapêutico, por exemplo, constrói um repertório onde você encara eles, você passa a dominar. Com certeza. E aí, se domina, não precisa do corpo ficar gritando. Eu, assim, vou abrir um parêntese aqui, né? Sobre essa questão dos demônios, né, e tal. Eu desenvolvi uma técnica, uma técnica não científica, que só funciona para mim, tá? Não vai você fazer, não, só eu mesmo. Enfim, que é o seguinte, eu expulso todos eles falando sozinho. Entendeu? Eu sou mestre em falar sozinho. No carro, o povo acha que eu sou doido, mas agora que surgiu o celular, eu ponho o celular lá e eles ficam em dúvida. Ele está falando sozinho ou ele está falando no celular? A maioria agora acha que eu estou falando no celular, mas eu estou lá falando sozinho. Então, assim, eu resolvo a merda toda falando comigo mesmo. Entendeu? Por quê? Porque não tem como você falar com você mesmo e mentir. Não tem jeito. Entendeu? Escuta aqui, ô seu babaca. Estou falando comigo. Sabe por que deu errado? Porque você fez merda. Você não devia ter feito isso. Você fez... Ou seja, ali há um auto-reconhecimento, né, das coisas. E você fala, então, você quer que dê certo. Então tá bom. Sabe por que você cortou esse pedaço de madeira aí errado, seu imbecil? É porque você não prestou atenção. Entendeu? É só por isso, ou seja, aí eu fiquei tão habituado com isso que agora eu dou risada, né? Mas enfim, é uma terapia, funciona só comigo. É uma autoanálise. Né? É uma autoterapia, não vai você fazer não. Mas eu até falo, falar sozinho é uma beleza, eu já coloquei alguns nesse ritmo aí, você fala sozinho, cara. Mas é estranho, cara, estranho? Estranho é você engolir tudo isso e essa merda e não digerir. A melhor maneira de você digerir, porque é impressionante, né? Quando você fala com você mesma, na ausência de qualquer um, seja o mais chegado, sei lá o que e tal, é impossível mentir para si mesmo, entendeu? E melhor ainda fica quando tem um psicólogo preparado para essa fala e para essa escuta ativa, em que faz as perguntas certas que Sim, senhora. mexe ali para traduzindo terapia. É isso que é a terapia, né? E por que a pessoa tem que ser forte? E quem faz terapia é forte mesmo. Por quê? Porque ali, meu amigo, ali você vai abrir o seu coraçãozinho, certo? E vai dizer, tô abrindo o meu coração aqui e eu não tenho problema nenhum com isso não tenho medo nenhum não. É o tal do exame da próstata, entendeu? O toque lá na próstata. Por quê? Tá com medo, cara? Não tô te entendendo qual que é o problema. Isso é uma coisa que tem que ser feita desse jeito e acabou, meu irmão. Você tá com medo, é isso? Mas você tá com medo por quê? Você não se garante, não? Ou seja... Exatamente, tem medo de apaixonar. Exatamente. Você tá com medo de apaixonar? Então faz assim, escolhe um urologista casado, o cara que já não vai poder... Porque, Não vai cara... mandar flores. Então, você fala, não, eu não faço esse exame porque eu sou macho. É mentira, cara. Você não faz esse exame porque você não se garante. Compreendeu? É só por isso. Quem faz é o sujeito que não tem problema com isso, não. Fala assim, cara, esse troço incomoda, mas tem que fazer, fez e acabou. E ponto final. Não. Como assim? Você mesmo. É porque você não se garante. É só por isso. Né? Então, terapia, mais ou menos a mesma coisa. Sim. Terapia é coisa de fracote, como eu falei, coisa de não sei o quê. Então, não, cara. Terapia é uma coisa natural. Análise. Pouca gente sabe disso. O analista que está adequado mesmo, ele precisa receber alta. Ele mesmo tem que fazer análise. Sim. Então agora você está de alta. Ou seja, então agora você está pronto para atender as pessoas como analista. Ok? Então não é problema nenhum, não. Isso é uma ajuda, isso é um desenvolvimento. O ser humano desenvolveu esse ponto. Agora, eu fico imaginando a sua vida lá no começo, deve ter sido assim, como assim, doutor? Sem dor, sem remédio? Isso é impossível, isso é conversa fiada e tal. Agora, quando você estava explicando mais ou menos aí, a pergunta que veio na minha cabeça era mais uma afirmação. Pois é, doutora, mas explica aí que isso que a senhora está dizendo é científico.
Ah, com certeza. Entendeu? Tem que falar, sabe por quê? Porque qualquer um pode ir lá e falar, não, olha, eu não sei o quê, as energias, não sei das quantas, criar uma história, que é muito fácil, é muito simples, entendeu? E aí, o que não falta é gente na internet com problema, com a guarda baixa, entendeu? Total. A religião usa isso, assim, da forma mais malandra que existe, né? Ela vem e promete milagres e não sei mais o que e tal. E aí eu fico pensando, por exemplo, vamos lá, é tanta gente milagrosa, né? Tanto pastor milagroso no Brasil e o ídolo deles com problema. Por que vocês não curam o cara? Entendeu? O outro que fala com Deus, não sei mais o que e tal, e aí o ministro lá do Supremo Tribunal Federal não morre. Entendeu? Não arruma um jeito dele sair de lá. Olha, se Deus te escuta. Você já imaginou se todos esses pastores que falam que Deus escuta eles e eles conversam com Deus e não sei o que, Deus falou isso pra mim? Ok, então por que vocês não fazem um pedido aí, ó, tira esse Alexandre de Moraes da nossa vida? Esse cara tá prejudicando o nosso mito. Tudo picaretagem, com letras maiúsculas, entendeu? Ou seja, a religião, ela entra exatamente lá na hora que a pessoa está no pior momento. Ou é um filho com uma doença grave, ou é um marido que está dando problema, que já se meteu com tudo que é coisa errada, e a pessoa está tentando recuperar, ou é a própria pessoa com a doença, aí não, porque isso é falta de Deus na sua vida. Olha, se você isso, ou se você aquilo e tal. Arma o circo, certo? Aproveita aquela falta de, né, aquele momento de fraqueza ali e pumba, dá a vacina. Aí tem o meu ponto de vista, Léo, ele é da seguinte forma, tem uma linha muito tênue entre as duas esferas, né? Hoje, os estudos mostram, né, da religiosidade à espiritualidade, elas mostram efeitos positivos no tratamento, né? Quando a pessoa, ela tem uma religião, ou ainda não tem uma religião, mas tem uma espiritualidade bem desenvolvida. Fé. Que aí, onde eu falo que tem uma linha muito tênue, porque tudo é formado por pessoas, né? Por seres humanos. E os seres humanos, eles são falíveis mesmo. Eles falham. E cabe muito a pessoa ter toda a racionalidade também, essa conexão com a sua fé, conexão com algo maior, algo sagrado que eu chamo de Deus, para entender o melhor norte, a melhor religião, ou às vezes nem propriamente a religião, mas a espiritualidade, os seus rituais que elas vão seguir. Porque, infelizmente, hoje, é o que a gente estava falando, inclusive, sobre os picaretas no tratamento, né? Porque, infelizmente, hoje, tem os picaretas em todas as esferas, inclusive da religião, que coloca tudo, parece que fica todo mundo na mesma esfera, né? Em que, na verdade, a gente precisa ir entendendo que cada um tem um movimento diferente e que, sim, religiosidade e espiritualidade tem muita eficácia em tratamentos. Não é a única coisa que precisa ser olhada. E, inclusive, uma coisa que você falou que é muito sério é que as pessoas já chegaram pacientes para mim falando assim, Jordana, eu tenho fibromialgia é porque eu tô sendo castigada? É porque eu fiz alguma coisa? Tem a dor, e assim, isso gera muito sofrimento. Então, e não tem nada a ver. Agora você veja bem, olha só, eu sou conhecido pelos meus amigos, né, pelos meus conhecidos, como um ateu. Não, o Léo não acredita em nada. Ok, Não tá. agnóstico. Ou agnóstico e tal. Não agnóstico, né? Tá. Agora, quando elas conversam comigo, nossa, cara, você é tão espiritual. Eu ia te falar isso um pouquinho que eu conversei com você no início, entendeu? Léo. Uma coisa que você não é. Então, veja bem, aí nós chegamos no ponto que eu falo, ó. Uma coisa é a instituição, Sim. a religião, os dogmas, as mentiras que contadas em nome de Deus e tal, não sei mais o quê. Outra coisa é a espiritualidade. Uhum. É você entender que a fé que a pessoa tem, isso é uma coisa dela inquestionável e ponto final. Não é disso que eu falo. Eu falo o seguinte, é você pegar um livro e assim,
a Bíblia, né? A Bíblia, para a maioria das pessoas, né? Para a maioria das pessoas que não, que já leram a Bíblia 200 vezes, né? Elas não sabem o básico. Tipo assim, ó, esse livro aí, que foi institucionalizado como sagrado para esta religião, o cristianismo, esse livro, ele é uma coletânea de textos juntados num determinado momento da história, ano 300 e qualquer coisa, por um imperador chamado Constantino, e esse cara pegou, fez esse livro, juntou tudo isso, essa coisa passou a chamar Bíblia, e ela virou o livro sagrado dessa religião. Agora, lá tem um monte de coisas absurdas, assim, inaceitáveis nos tempos de hoje. Ou seja, então essa lucidez falta nessa gente fundamentalista que olha... O John falei, ó, você acredita em Adão e Eva? Só tem algum problema mental. Você entendeu? Por quê? Porque tem certas coisas figurativas lá, ou sei lá o quê, enfim, né? Que não tem nada a ver com a realidade. Quando você pega o que está escrito lá e é creditado a Jesus, por exemplo, ó, ame ao teu próximo como a ti mesmo e ao teu Deus sobre todas as coisas. Pronto. Essa é a Bíblia. Precisa só essa página. Não precisa de mais nada. Porque se isso for o seu referencial, ou seja, a sua chave hermenêutica, acabou o problema. Baseia toda a sua vida nisso. Você não vai roubar, não vai matar, não vai trair, não vai ser mau caráter, nada. Como que você vai ser ruim se você ama o seu próximo, né? Então, essa é uma coisa incompatível. Então, a Bíblia só precisa desta página e mais nenhuma, desde que você seja uma pessoa espiritual. Ou seja, quando você está realmente imbuído dessa coisa. E aí, quanto mais isso ocorre com você, mais você percebe o picareta. Sim. Sabe? Usando o livro sagrado contra as próprias pessoas. Tipo, oh, não, porque está na Bíblia. Cara, tudo mentira, tudo bobagem, tudo para manter o sujeito ali sobre aquele cabresto maldito que faz com que as pessoas cheguem lá no seu consultório e dizem, não, isso é alguma coisa que fizeram para mim, isso é um castigo, é porque não sei o que tal. Como assim? Como assim? Você acha que... Pensa bem, como que você pode acreditar que Deus construiu todo o universo com 4 trilhões de estrelas, 4 trilhões de bilhões de trilhões de planetas, um negócio que não tem fim, e ele parou para olhar o seu caso e falou, não, vou sacanear a Jordana. Cara, tenha dó. Isso é consequência... foi você que fez isso, foi você que tomou essa decisão e isso está te prejudicando. Nós somos consequência de nós mesmos, cara. Ponto, entendeu? Então deixa muito claro isso, porque às vezes as pessoas podem dizer que não, você está falando dos religiosos? Não. Eu estou falando da religião, esse instrumento maldito, a pior coisa que existe no universo, usada contra as pessoas. Agora, eu não estou falando mal de um sujeito maravilhoso como o Padre Lancelotti, como Chico Xavier, como o cara lá do budismo e outros tantos, e tantas pessoas aí que não aparecem, mas que ajudam, que são altamente espiritualizadas e tal, não sei o quê. Essas pessoas, eu costumo dizer, Jordana, que a pior coisa que existe no universo, depois da religião, é o ser humano. Mas a melhor coisa também é o ser humano. Ok? Isso define tudo e está tudo certo. Ou seja, então que fique claro aqui, ó, religião, para mim, é uma desgraça total. Não tem nada a ver com espiritualidade, com fé, com religiosidade, entendeu? Nada. Eu entendo, Leal, quando você traz essa fala, porque a religião ela é criada pelos homens. Sim. E o que eu enxergo? A espiritualidade, de fato, ela precisa estar acima,
para que a pessoa, quando ela coloca a espiritualidade acima de todas as coisas nesse sentido, ela consegue escolher de uma forma mais assertiva se ela vai viver essa fé dentro de uma religião e ela vai conseguir escolher aquilo que faz mais sentido. Tem pessoas que se sentem confortável em viver essa fé dentro de um dogma específico, porque aquilo traz mais direção para ela e tá tudo certo. Tá tudo certo, A sem questão problema maior é quando tem essa disruptividade, né? Na verdade, esse desalinhamento em relação ao propósito, porque quando a gente vê essas figuras, né, de grande admiração que nós temos, é que todas elas olharam para um propósito muito maior, que é Deus. Com certeza. Né, que é o Cristo. E aí, trazendo aqui para a ciência e para toda a história, a gente vai entender muito esse movimento, essa crença de que, o que eu fiz? Será que eu estou sendo castigado? Na história propriamente da medicina. Quando a gente vai olhar, até mesmo antes de Hipócrates, ali no Oriente Médio, no início ali mesmo da saúde, como era entendido a saúde, processo de cura e doença, era colocado muito como um castigo. Então, a doença era como castigo dos deuses. Se você fez alguma coisa, se você adoeceu de alguma forma, você desrespeitou algum deus, e aí juntava a tribo para tem o xamã, né? Sempre tem um ancião ali, e ele era o canal de graça para que pudesse fazer alguma coisa e essa pessoa pudesse curar. Então começou a picaretagem. Aí começou assim, aí era falado de deuses, né? O deus do sol, o deus da lua, etc e tal. Então cada doença virava ali precisava fazer um ritual para que essa pessoa fosse curada. Então, quando a pessoa adoecia, ela a comunidade enxergava que ela era uma pessoa pecadora. E quando dava certo, tudo era autocura, né? Tudo era algo do divino, né? Eu tô dizendo, e quando dava certo, né, essas coisas, eu posso quase que afirmar para você, era autocura. Era a própria pessoa se curando, né? Era a própria pessoa se curando. Que a gente hoje entende, aquela crença, né? Hoje a gente entende, entendeu? Porque aí eu vou pular ali para Hipócrates, porque aí veio uma medicina ali mais tradicional, uma medicina mais cartesiana, que quebrava, né, corpo e mente e tudo mais. Veio Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, que falou o seguinte: olha, a gente precisa olhar para o doente, não para a doença. Porque tirando ali os órgãos adoecidos, a pessoa ela adoecia outro órgão. Então Hipócrates começou com essa linha de pensamento, e aí veio toda uma linha também ali voltado para a tecnologia, para a medicina, falando das pílulas e tudo mais da medicação. Só que quando a gente vai ver, tanto que Hipócrates falava dos temperamentos, né? Quando a gente avança um pouco mais, a gente vai ali para Grodeck. Grodeck, ele foi um alemão que é considerado o pai da psicossomática. O pai da psicossomática, que foi Grodeck, ele defendia muito que os órgãos adoecem por questões emocionais que precisam ser elaboradas, trabalhadas. E aí começa toda a linha em relação à psicossomática, em que foi distorcida no meio do caminho, as pessoas acreditando que se fala de psicossomática porque é coisa da cabeça que está inventando. Escutei, inclusive, de profissionais falando assim: gente, é um absurdo falar de psicossomática. Vamos pegar a palavra e entender, psicossoma é o corpo com a mente. Hoje está mais do que comprovado que não dá pra gente fragmentar corpo e mente. Então, todas as doenças é sim psicossomática. Todas as doenças estão sim associadas. E hoje nós temos a epigenética para comprovar isso. A epigenética, inclusive, comprova que nós herdamos não só as características físicas da nossa família, como também os comportamentos e o ambiente. Ou seja, não é só a cor de pele, não é só a cor de cabelo. Comportamentos que você nem tem memória do seu bisavô, tá no seu DNA. E aí vem também a psiconeuroimunologia comprovando que as emoções interferem nos hormônios, na química do corpo, e que isso acarreta ou beneficia a saúde do ser humano. Então, hoje, está mais do que comprovado que nós, psicólogos, a gente precisa atuar
com essa parte emocional para que os pacientes eles possam realmente ter qualidade de vida. Não estou falando aqui que médico não serve mais, fisioterapeutas não servem mais, não é isso. É que os psicólogos e as pessoas elas precisam entender que não é opção. Se ela quer saúde, ela precisa de um psicólogo. Se ela quer realmente viver com qualidade de vida... Ela precisa curar o emocional dela. Ela precisa entender, exatamente. Porque se a gente diz, você é o que você é mesmo de verdade é o emocional. Ok, então para você estar bem, você precisa curar esse emocional, você precisa estabilizar ele, você precisa dar a ele, porque assim, muita gente fica... correndo atrás da felicidade, né? Como se ela fosse algo externo. Ela tivesse um provocador, destino, né? Um provocador externo. O carro, o iPhone, ou sei lá, ou qualquer outro. Né? Eu falo iPhone é tradução de celular, né? Enfim, ou o sapato, não sei das quantas, a bolsa, não sei o quê, a casa no condomínio. Ou seja, não, tem que ter um estimulante externo, jovem. Cara, bilhões de experiências mundo afora mostram que ou é um processo interno ou não é. E outra coisa, aí já entra na minha área. A comunicação, o marketing, vamos dizer assim, né, que agora está tendo de uns tempos para cá, ele está sendo substituído pela comunicação, porque ele não está tão eficiente, né? Finalmente descobriram que a coisa é a comunicação, porque esse negócio de marketing, mas aí é o seguinte, finalmente existe hoje uma visão um pouco mais melhorada em relação a isso, que é o seguinte, a comunicação, principalmente a comunicação a serviço da economia, certo? Ela cria uma ideia, desde sempre, de felicidade ligada ao consumo. E aí, o que é? É impossível ser feliz. Porque o consumo não vai acabar nunca. Então, ela vende uma ideia de felicidade que está na cabeça de todo mundo, que é impossível de ser atingida. E é óbvio por que ela é impossível de ser atingida. Porque você não pode parar de comprar nunca, jovem. Sabe esse iPhone 15 que você comprou? Isso aí é coisa de pobre daqui a pouco, que já vai ter o 16, o 17, o 18. No meu caso, então, eu sou um pobretão, porque o meu é o 6. Por quê? Porque eu já deixei de ser refém desta merda faz tempo. Eu não lembro agora o nome do filme, mas tem um filme genial que traz muito isso. Depois eu posso até pegar e compartilhar para vocês colocarem na descrição. Comenta aqui, né? Vai lá e comenta quem lá. souber também já comenta. É o seguinte, a história de uma empresa que contratou uma família. Eles montaram a família ideal. E aí colocaram essa família em uma casa. Eu assisti tem muitos anos, na minha época de faculdade, inclusive. E colocaram essa família que eles construíram numa casa com o carro do ano, tudo celular, de bom, do melhor, com tudo de bom e do melhor. Pra quê? Para estimular a comunidade daquele condomínio a fazer a mesma coisa e consumir os mesmos hábitos, porque ali era a imagem de família ideal. E ali eles iam ganhar bilhões, né? Exatamente. E aí, vou dar spoiler aqui. Tem problema. E aí, no todo o processo do filme, mostra justamente isso. Quanto que as famílias que visualizavam essa família construída idealizava ser, porque era a família perfeita, com o marido, a esposa perfeita, os filhos, etc. E essas outras famílias começaram um processo de adoecimento, de depressão, de tentativa de suicídio, até que tudo explode, né? E tem todo o enredo do filme, que é justamente isso. As pessoas, elas buscam uma dopamina muito rápido ali para se satisfazer, só que essa dopamina, ela acaba muito rápido. E aí isso gera o adoecimento todo. Então, quando a gente para de procurar essa dopamina, eu trabalho também hoje com mulheres acessando o seu propósito e prosperando na vida e nos negócios. E aí o meu trabalho é justamente esse propósito, essa essência. E quando a gente para de olhar para essas dopaminas rápidas, né, e tão frágeis assim, e a gente consegue acessar o nosso propósito, o motivo que faz com que a gente levante da cama todos os dias, isso é uma satisfação, isso é uma leveza tão grande
que as coisas vão acontecendo e fluindo de uma forma muito mais leve. E eu acredito que é isso que as pessoas elas precisam estar atentas e buscar. Qual que é o meu propósito? E não no sentido, o propósito maior. Mas assim, o que me move? O que mexe comigo? E não qual que é o próximo carro que eu vou comprar. O problema está no seguinte, eu e você aqui somos duas vozes contra a economia fazendo o oposto. Porque é o seguinte, a economia propõe uma felicidade inatingível para que você nunca seja feliz, porque você compra é por causa da tristeza, é por causa da falta. Da insatisfação. Porque se você for, eu por exemplo, eu estou satisfeito com o que eu tenho, então eles não me pegam de jeito nenhum, eu aprendi isso há muitos anos atrás. Ou seja, quando eu digo, falo, cara, presta bem atenção na economia. Como ela se manifesta nas redes sociais, na televisão, no cinema, para todo lado. Ela se manifesta criando uma ideia de felicidade inatingível. Por que inatingível? Primeiro porque nunca acaba, porque é o consumo. Nunca vai acabar, então você nunca vai conseguir ser feliz por isso. Mas segundo, porque é uma coisa externa. E a felicidade, ela é absolutamente interna, porque você é um ser emocional. O que vai fazer diferença é lá dentro do seu ser emocional. Não tem carro, não tem Ferrari, não tem celular, não tem casa, não tem bilhões que possa mudar isso. Quantas pessoas bilionárias são absolutamente tristes? Não tem nada a ver com isso. Eu dou um exemplo assim bem prático. Eu criei uma ideia sobre felicidade, né? Com o seguinte argumento, você nasce feliz. Ponto. Aí, como é que eu representei isso? Imagina um tubo de 1 metro de altura, né? Com uma bitola de, sei lá, de 20 centímetros, né? E lá no fundo desse tubo, uma quantidade assim, de açúcar. Aquele açúcar é a felicidade que você nasceu com ela. Aí, olha o que você faz ao longo da sua vida. Agora eu vou usar a água como representação. Aí vem os seus grilos. Você vai lá, X de grilo dentro do tubo. Não sei o que, estresse, mais tanto. Não sei o que, e vai pondo, e vai pondo, vai pondo. Vai chegar um momento que é impossível sentir o doce, ou seja, sentir o açúcar. A sua felicidade está tão diluída naquela merda que você não consegue mais sentir. Agora, a pergunta é, ela continua lá ou não? Continua. Só que ela está absolutamente diluída por toda essa influência externa que você colocou dentro de você. Você embarcou lá um monte de coisas que não deveria. Aquele tubo deveria ficar vazio para você sentir a felicidade que você nasceu com ela e vai morrer com ela. Mas não pode ser assim, não. A gente tem que botar carro, a gente tem que botar poder e um monte de trem lá. E isso dilui aquele doce, aquela percepção. Se você não percebe a felicidade, você vai jurar que é infeliz. Não. Você nasceu feliz e continua feliz, só que você não percebe mais. Ou seja, o mundo, na minha opinião, está caminhando para um processo em que a economia ela vai esbarrar numa coisa que eu chamo de consciência dos outros, dos fregueses, entendeu? E aí os fregueses vão dizer, não quero mais. Ou você para nesse iPhone 42 aí, entendeu? E fica satisfeito em vender uma pecinha, em não sei o que e tal de vez em quando, ou você vai falir, porque eu não vou comprar o 41, nem o 42, não vou mais, acabou. Carro, eu vou comprar e vou ficar com ele até ele acabar. Não, mas a economia precisa funcionar. Cara, a economia precisa funcionar, como assim? E aí... Entendeu? Esse sistema econômico, isso que está aí, gera o quê? Ele gera um monte de dinheiro que quanto maior ele mais diferenças eu causo no entorno. Porque o dinheiro some do mercado, ele vai para a mão de raríssimas pessoas.
Ora, então se o recurso, quanto mais a economia bomba, né? Não, mas aí emprego, o emprego. E aí o que é o salário? O salário é o que você paga para uma pessoa conseguir se alimentar, morar mal e gerar mais um trabalhador. O buraco é mais embaixo. Deus né, me livre. E pode ser que tenha algumas pessoas que falam assim, então eu não posso crescer financeiramente, profissionalmente. Pode, não tem problema A questão nenhum. não é essa, né? Não só pode, como deve. Claro. Você pode ter suas ambições, seus sonhos, desde que tenha clareza de que é seu e não imposta para você ir lá e comprar o iPhone do ano. Desde que você não seja possuído pelas Isso. aquelas coisas. A minha avó, quando eu era menino, eu sempre fui essa figura assim, né? Alucinada. Então, quando eu era menino era muito pior. Era muito pior, né? Tem um caso que a minha mãe fala, assim, ó, o Antônio tinha lá o cercadinho, né? Que a gente tinha que colocar o Antônio dentro do cercadinho, bebê, né? Assim, meses ou sei lá. Então, aí o Antônio, o que o Antônio fazia? Deixava ele lá, dava banho, limpinho lá. Meia hora depois a gente chegava lá, o Antônio fazia cocô e passava na cabeça e tal. Virava aquela lambança lá dentro do cercadinho. Isso era eu, né? Aí eu fui crescendo, perdi esse hábito, né? Então... Que bom, né? E mas eu com, sei lá, 5 anos, eu me lembro, né? A minha avó, ela de vez em quando, minha mãe chama Luzia. Aí de vez em quando minha avó fala assim, Luzia, esse menino tá pissuído, Luzia. Ou seja, então, as pessoas precisam compreender que elas não podem ser possuídas pelas coisas, né? Como a minha avó dizia, possuídas pelas coisas. Você pode ter toda a riqueza do planeta, desde que você continue emocional, desde que você continue feliz, desde que aquela merda não te preocupa tirar seu sono para não sei o quê, pra você ficar com medo de perder e não sei mais o que e tal. E aí você vira refém daquilo. Exato. Ou seja, essa é a proposta. Cara, você não queria ter uma Ferrari? Eu queria, ué. Agora, você está disposto a que sacrifício para ter uma Ferrari? Não, sacrifício nenhum. Se o meu trabalho normal gerar para mim uma Ferrari, tá ótimo. Agora, você acha que eu vou me matar, que eu vou não sei o que, para conseguir uma porcaria de um carro ou de um relógio, de uma casa? Nunca. Por quê? Porque é o seguinte, sabe qual que é o futuro? Eu vou falar para você qual que é o futuro, assim, com todas as letras. O futuro é o fim. Então, você, assim como eu, como qualquer pessoa, nós estamos indo para o fim. Você não acha mais lógico que enquanto você está indo para o fim, você usufrua do presente, que você não fique com essa besteira de ficar acumulando? Ou seja, então é simples assim. Agora, isso tudo, aí voltando aqui no nosso negócio, doutora Jordana, adoece as pessoas. Então elas chegam lá com fibromialgia, não é porque estão sendo castigadas, não. É a consequência delas mesmas. A alma adoece. Claro, eu falo isso para todo mundo. Eu falo assim, cara, você merece exatamente tudo que você tem, de bom e de ruim. Porque, ora, quando você percebe o quão é poderoso o seu verdadeiro eu, né? Tem gente que seca a pimenteira. Como é que é isso? Eu conheço um caso de uma mulher que passou na rua da minha casa lá, pediu para minha mãe uma mudinha de hortelã, tinha 30 metros assim, de hortelã, um hortelã lindo. Minha mãe, claro, pode pegar. Ela foi lá, pegou um molho de hortelã e foi embora. 2 horas depois o hortelã estava sequinho todo ele. Seco. Você pegava na folha assim, ela dissolvia na sua mão. Caramba. Olha o poder dessa pessoa. Só que ela não sabe que tem. Ela não sabe. Nunca vai usar isso a favor dela. E usa de uma forma destrutiva, Exatamente. Né? Então, é o seu emocional te sacaneando o tempo inteiro, tentando fazer você entender. Fala assim, escuta, eu tô aqui, cara. Você não olha pra mim, você não percebe quem eu sou, nada. É por isso que eu vou te sacanear. Até você entender que você não é esse monte de carne e osso, veia, sangue, bactéria, fungo. Entendeu? Você é algo muito superior a isso.
E aí é quando eu trabalho, Leal, associado com o pilar da espiritualidade. Claro! Porque nós somos centelhas divinas, nós estamos aqui por um motivo. E quando a pessoa ela consegue integrar toda essa parte de qualidade de vida, de saúde emocional e entender a partir disso, amplificar a sua escuta para essa missão, para essa centelha, ela consegue acessar justamente esse poder. Porque é um poder que transcende. É um poder, quando você fala, né, em relação de eu chegar aqui, de você já me sentir e tudo mais, é um poder que a gente tem de transformar lugares, transformar pessoas positivamente. E isso vai além do humano. Claro. É uma transcendência você tá fazendo mesmo, bem. né? Eu digo que você ama o próximo é sem querer. É sem saber que você está fazendo aquilo. É. E o exemplo que eu dou é o seguinte, ó, você pensa num quarto escuro, com 100 pessoas lá, a escuridão é tão grande que você não vê nada. Aí você acende lá uma luz de 1 watt. Ou seja, todo mundo vai se beneficiar daquela luzinha ali. Sim. É assim que funciona. Quando você se ilumina, quando você descobre o poder que você tem, você chega num ambiente caótico e fica na sua lá, daí a pouco o caos desaparece. Para você ter ideia do poder que a gente é. Entendeu? E aí, de novo, nunca, prometo que eu não falo mais sobre religião. Aí vem a religião e tira esse poder de você. Entendeu? Tira. Eles fazem questão de dizer que você é só um pecador, um não sei o quê, que Deus lhe deu aquilo. Mentira! Você é o poder. É você que é o poder. É você que faz a diferença. Agora, você quem? Você quem? Você emocional, você ser integral de verdade, que tem o poder de secar pimenteira. Você tem o poder de curar, cara. Entendeu? Desde que aquilo seja uma certeza tão violenta na sua cabeça, ou seja, você está tão integral naquilo ali que você tem o poder mesmo. É nisso que eu acredito. Então, quando uma pessoa vai lá e você ajuda ela a perceber isso, aí, minha filha, não tem remédio e não tem dor, ué. Exatamente. Não é? Ou seja, ó, aqui a minha função é empoderar as pessoas, fazer com que elas percebam quem elas são. Exato. Né? Não, a religião faz o contrário, não. Você é um pecador, você não sei o quê. Se deu certo, foi Deus que fez. Se deu errado, a culpa é sua. E aí vai, ou seja, e essa picaretagem maldita, ela tá exacerbada. E aí eu sacaneio mesmo, sabe? Tipo assim, você fala com Deus todo dia, né? Então por que você não resolveu lá o problema do seu presidente? Você não tá reclamando aí do ministro que fica não sei o quê, que é o ditador da toga e tal? Ué, fala com Deus, ué. Qual que é? Deus solucionaria rapidinho. Não precisa nem tirar ele de lá, só mudar a cabeça. Eu falo, a partir de hoje você não vai seguir a lei mais não. Aqui agora você vai seguir a vontade do pastor tal. Entendeu? E tá tudo resolvido. Por que que isso não acontece? Porque isso é mentira. É só por isso. Fala com Deus coisa nenhuma. Entendeu? Eu falo com Deus. Mas não para beneficiar ninguém. Não para pedir coisas. Por quê? Deus não é isso. Me dá um carro. E aí Deus me dá um carro. Não. Se eu fizer eles falam, me dá um carro. Sabe o que ele vai dizer? Ô Leal, toma vergonha na sua cara. Vai trabalhar. Vai fazer por onde? Vai conquistar o que você quer. Entendeu? De forma honesta, de forma ética e pererê, parará. Agora, por que esse discurso não chega lá na religião? Aí você tá brincando. Se o meu Deus não tiver o poder de resolver todos os problemas desse povo que vem aqui, achando que vai dar tanto e vai receber 30 vezes mais, aí eu vou fechar meu negócio aí. É exatamente isso que é negócio. Só isso, entendeu? Quer falar com Deus? Pode falar. Agora, para pedir coisas... É que temos no máximo você vai dizer, me dá aí uma ferramenta, entendeu? Me dá lucidez, me dá calma e tal. Agora, me dá um prato, me dá uma colher, me dá sei lá o quê, me dá um carro, me dá uma casa. Pode esquecer, rapaz. Isso existe, isso é conversa fiada. Você já ouviu falar da história do incêndio, Leal? Não. É o seguinte, eu até conto isso lá no Fibromulheres. Uma mulher muito religiosa, ela pegou e tinha um prédio, esse prédio começou a pegar fogo.
e pegava fogo e todo mundo começou a sair correndo, desesperado. E aí, vamos fulana, vamos embora, vamos sair daqui, vai todo mundo morrer. Ela, não, eu vou ficar aqui que Deus vai me salvar. E aí ela lá, ajoelhada, rezando. Aí foi a ambulância pra lá. Vamos, fulana, a ambulância tá aí. Ela, não, vou ficar aqui que Deus vai me salvar. Aí chegou o corpo de bombeiros, colocou lá a escada, o bombeiro entrou lá no prédio pra salvar ela. Ela, não, eu vou ficar aqui porque Deus vai me salvar. Aí mandou helicóptero. E nada. Jogou a corda pra ela voar. Não, eu vou ficar aqui, Deus vai me salvar. E aí ela morreu. Eu já tô até sabendo, eu já tô até entendendo o fim da história já. Ai, tipo assim, minha querida, eu fui aí 10 vezes, você não quis sair. Aí chegou lá no céu, Deus, como assim? Eu morri. Você não mandou, você não me salvou. E aí falou assim, minha filha, eu fui te salvar 4 vezes, você ainda tava esperando o quê? Então é muito isso, né? Nossa autonomia. Ou seja, Deus era a ambulância, Deus era a corda do bombeiro, Deus era o bombeiro, tá? E ela não entendeu. Por quê? Porque ela não sabe quem é Deus. A religião põe na cabeça das pessoas a ideia de um Deus que é completamente humano. A filosofia fala, ó, Deus é uma criação humana. E a religião se utilizou disso o tempo todo, a vida inteira, para sacanear, para possuir, para maltratar, para fazer o capeta. Pensa bem. Na Idade Média, a religião já estruturada, com papa, com padres, com bispo, com a porra toda, queimando mulheres vivas na fogueira, sob acusação de bruxaria. Não tinha Bíblia? Tinha. Já tinha a Bíblia lá, entendeu? Ele já sabia de tudo, já sabia. Sabia do quê? Eles sabiam que nada disso é verdade, porque se eles tivessem algum medo do que eles estavam fazendo, não estava de acordo com o ser divino que eles dizem que existe, eles não fariam nada daquilo. Como que Deus pode ter autorizado você botar uma mulher para queimar viva numa fogueira sob qualquer tipo de acusação? Então, aí o que aconteceu? Eles mudaram? Não foram eles que mudaram. Eles continuam tão vagabundos como sempre foram, só que agora eles estão contidos, porque a sociedade mudou. Fala para a igreja, qualquer uma delas aí, fala, não, vamos queimar fulana que agora é bruxa, vamos para a praça pública, vê se a sociedade vai aceitar. Então a sociedade evoluiu e eles se adaptaram, mas a mentira continua do mesmíssimo tamanho, entendeu? Agora, por que a ideia do Deus verdadeiro mesmo não é pregada? Porque o Deus verdadeiro é o poder que você tem, ele está dentro de você aí, ué. É isso que é Deus, ele está aí dentro, você tem todo o poder. Agora, a igreja, a religião, vai dizer que não, de jeito nenhum, você é só um pecador, você só é um fudido, entendeu? Se Deus te abandonar, você está ferrado. Eu vou até trazer uma experiência pessoal minha aqui, Leal, se claro, você me permitir. Por favor. Que às vezes as pessoas elas não entendem essa linguagem, né, que você traz, que às vezes pode ser que para algumas pessoas soa muito pesado, mas é algo que eu vivenciei pessoalmente. E aí eu vou trazer um exemplo meu, e se não for o que você está trazendo também, fica à vontade para questionar, né? Porque quando você fala em relação a essa parte da religião ser sobre todas as coisas e acabar destruindo, né, a própria autonomia, autorresponsabilidade do ser humano. Eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, sabe? Eu fui criada na igreja católica, bem fechada e etc e tal. E aí eu comecei a ter muitas experiências com Deus. E eu brinco e falo assim, desde 2 anos de idade eu pegava folha de boldo na casa da minha avó e saia benzendo as pessoas, colecionava pedras. E aí muitas coisas que eu passei a vivenciar e a acreditar começou a destoar com o dogma da minha igreja, né? E aí eu comecei a entrar num conflito muito grande religioso. Isso aconteceu comigo com 5 anos de idade. E aí eu falei assim, meu Deus, eu sou uma pecadora, né? Eu falei assim, eu sou uma pecadora e eu tô pecando. E aquilo foi me corroendo. Eu fui assim... Foi uma época da minha vida muito perturbadora mesmo, e até eu me encontrar, porque eu fui me construindo também dentro da minha religião, que eu vejo que muitas pessoas fazem isso. E aí, com isso, eu precisei me afastar um pouco, entender todo esse processo, né? Porque, por exemplo, hoje, além de eu ser psicóloga, eu sou terapeuta integrativa. Eu trabalho com cristaloterapia, eu sou reikiana, trabalho com campo energético, enfim. Então, eu gosto muito disso, eu acredito muito nisso, não só acredito, como eu vivencio isso acontecer. Usa o seu poder.
E Jordana, aí, essa que é a realidade. E eu acessei isso tudo e o seu do meu poder propósito. é Deus, é isso que aí Exato. É que tá. E aí eu vou chegar E aí. eu vou dizer mais uma palavrinha, ó. Esse é o seu poder é Deus e Deus é amor. Exato. Amor mesmo, E aí amor. o que aconteceu, Leal? Eu precisei me afastar para me entender tudo isso e me perceber novamente nessa religião. Por quê? Hoje eu vivencio totalmente diferente a religião do jeito que eu antes vivenciava. Mas é uma escolha minha, porque a gente não precisa propriamente de religião para viver a nossa espiritualidade. Tem algumas pessoas que ainda precisam. Pode até ser, mas não é necessário não. Mas não é necessário, só que tem pessoas tão desestruturadas emocionalmente que entra a religião, exatamente, né? Que entra a parte positiva da religião. Muitas delas fragilizadas pela própria religião. Para estruturar. Então, assim, quando eu falo que a espiritualidade ela vem primeiro para depois vir a religião, é justamente nesse ponto, porque eu precisei acessar a minha espiritualidade, acessar todo o poder que Deus há dentro de mim, para aí sim ter racionalidade na forma que eu vivencio a minha fé dentro da religião. Então, eu acredito que seja muito nesse sentido em que a gente possa entender que Deus está dentro da gente. Se Deus está conosco e Deus é amor, a gente vai transbordar esse amor, seja onde eu estiver, seja independente se a pessoa eu até mudo a frase. Dá o bando ou não é. Deus é amor, mas não é desse jeito que você está entendendo, não. É assim, ó, o amor é Deus. Entendeu? E aí eu pratico, né? Exatamente. Exato. O amor é Deus. E aí o seguinte, presta bem atenção. O tanto que isso é claro para mim. Ó, o amor é Deus. Beleza. Você tem noção de o que representa você emanar esse sentimento para o seu próximo? O tanto que isso é construtivo, terapêutico, curador, é tudo de mais maravilhoso do planeta. E isso dá para canalizar de forma intencional. Aí é que tá. Então, ou seja, quando eu te empodero, esclarecendo a esse nível, você é Deus. É isso. Mas não, o dogma, como assim, tá maluco? Herege e tal. Não. O amor, esse sentimento que transforma, que acolhe, que sabe que é tudo de bom e tal. É esse sentimento. Por quê? Porque esse sentimento está em todos os lugares. Se existe um ser cabeção num planeta a 2 milhões, bilhões de anos daqui, lá tem o amor. Em qualquer lugar do universo. Sim. Aí nós estamos falando de Deus. Aí nós estamos falando de uma coisa divina que não tem explicação, ninguém sabe como surgiu, não tem começo, não tem fim, e tem um poder, mas um poder do... Entendeu? Ou seja, quando eu esclareço isso para certas pessoas, elas param de me olhar como um ateu, o cara ateu. Não, eu sou ateu dessa religião aí, desse Deus inventado aí, claro que eu não acredito nisso de jeito nenhum. Como que pode isso? Esse ser materialista, me dá 100 que eu vou te dar 1000. Que Deus, que nada, isso é conversa fiada. Isso é instrumento de poder, de manipulação e tudo de ruim. Agora, quando você se mostra aí, né? Porque olha só que doideira que é uma entrevista em podcast. O que está acontecendo aqui? Você está se mostrando, não é nem a psicóloga, a profissional. Você tá mostrando quem você é, e isso te credibiliza a receber qualquer pessoa lá com fibromialgia, porque você tem essa capacidade para resolver o problema. Entendeu? Independe de fórmulas, de não sei o que e tal, não. É o que você é a sua essência que você vai despejar nessas pessoas. Aliás, eu diria o seguinte, às vezes, tem vezes que o destrambelhamento é tão grande que o seu desgaste deve ser terrível, né? Mas, nossa, meu Deus do céu, hoje a energia hoje se eu tivesse uma tomada para ligar um fio, seria bom. Precisava. Não é assim? No começo era muito assim. Hoje você está muito mais preparada. Hoje eu estou mais preparada, utilizo de algumas ferramentas para me blindar mais. Com certeza. Mas era só o pó da gaita. Tinha dia. Cadê eu? Eu falei, você diz, eu capinei um lote. Eu falei assim, cara, mas devia ter muita tiririca nesse lote aí, porque o Léo capinava e voltava, Não é assim que é, né? Isso não mesmo. Agora, escuta.
Então tá, então vamos lá. O que uma pessoa que tem fibromialgia, né, que tem uma dor espalhada no corpo todo, sei o que e tal, por mais de 3 meses, ou qualquer dor que seja crônica e tal, assim, como profissional, né, o que essa pessoa precisa fazer, para não dizer tem que fazer, né? Precisa fazer no sentido de ter uma atitude de procurar ajuda. Pode ser com você ou pode ser com qualquer outro profissional da área, uma pessoa gabaritada e tal, não sei mais o quê. Como é que é isso? Primeiramente, é importante que ela feche o diagnóstico. O diagnóstico ele é bom não para rotular, mas para entender que caminho que nós vamos. Fechar esse diagnóstico pode ser com um psicólogo ou com um médico? Fechar o diagnóstico é com um médico reumatologista, especialista em dor. Tá. Então, foi para o reumatologista fechou o diagnóstico, encaminha para o psicólogo, especialista em dor, porque tem psicólogos também que tá dando muita cabeçada aí com paciente que a gente precisa trabalhar. Inclusive, tô nesse desafio aí. E vai para o psicólogo especialista em dor crônica. Esse psicólogo, ele vai identificar ali a demanda e o nível que esse paciente está para poder encaminhar tanto para o fisioterapeuta quanto para o nutricionista também. E por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa ela vai de cara para o nutricionista e tem muitas frustrações, porque tira um monte de alimento, glúten, etc e tal, e continua com dor. E outros que não conseguem dar constância a essa alimentação porque a dor tá demais, vem a ansiedade, vem a compulsão alimentar, exercício físico já dói, aí ela tem uma crença de que vai doer mais. Então precisa passar por esse psicólogo que seja especialista em dor para tanto psicoeducar esse paciente, para ele conseguir sustentar o tratamento com o nutricionista e fisioterapeuta, educador físico, como o psicólogo ele é capaz de desbloquear as dores do paciente, porque a gente vai justamente nisso tudo que a gente está trabalhando aqui, na raiz emocional. Quando o paciente ele tem suporte, repertório aqui para lidar com essas questões, aí sim ele consegue dar constância no exercício físico, ele consegue dar constância na alimentação. Ou seja, estabilizado emocionalmente, tudo muda. Exatamente. Então, esse é o tratamento ideal, assim, para o paciente realmente poder viver sem dores e sem remédios. Ou seja, então deixa eu traduzir para você aqui, ó. Se você tem esses problemas aí de fibromialgia, dores pelo corpo todo, né? Ou dor crônica, né? E se isso está acontecendo há mais de 3 meses e tal, a primeira coisa que você precisa fazer é ir num reumatologista. Anotou aí? Reumatologista. Aí, se esse cara achar que é necessário, ou seja, se ele diagnosticar a necessidade, ele vai te encaminhar para um psicólogo especialista em dor, não é qualquer psicólogo. Aí o psicólogo especialista em dor vai começar a trabalhar quem você é de verdade, né? Finalmente você vai perceber quem você é. Estabilizado, fica muito mais fácil você aceitar mudanças da alimentação, fica muito mais fácil você aceitar fisioterapia e resolver o problema. Eu traduzi certo aqui? Tá tudo certinho? Com certeza, totalmente. É isso Você vê que eu sou um bom aluno, né? Eu sou um bom aluno. E o médico, às vezes, tem médicos ainda que eles não identificam essa importância da psicoterapia. Com certeza. Mas você que está aqui acompanhando Aliás, tem médico que é contra. Vamos falar logo a verdade. Tem médico que é contra mesmo. E eu vou falar uma coisa, polemizar aqui também. Vou polemizar aqui também. Tem médicos que falam que tem que ir para um psicólogo cognitivo comportamental. E, gente, a abordagem do psicólogo não tem a ver com resultado, tá? Muito mais importante do que a abordagem do profissional, do psicólogo, é o rapport que ele cria. É o quão você se sente à vontade e seguro com esse psicólogo. Os médicos, eles encaminham muito, tem uma abordagem que é a cognitivo-comportamental, não sei se você já ouviu falar, que é uma abordagem que eles fazem muitos artigos científicos e comprovam muita coisa. E aí os médicos se atentam a isso, né, pega como o único certo e encaminham para os psicólogos da TCC. Só que isso não é uma regra, né? Tem inúmeras outras abordagens comprovadas cientificamente, né? Tanto que eu, por exemplo, eu sou psicóloga que vai muito para a abordagem humanista, então tem comprovação e não precisem ficar atentos em relação à abordagem do psicólogo. Vocês precisam ficar atentos a se esse psicólogo ele é especialista em dor crônica ou não. Ou seja, se esse cara entende do problema que você tem. Exatamente. Né? Isso é fundamental, né? Fundamental, porque, assim,
muita gente tem dificuldade de entender que todo mundo pode errar, né? Então, assim, ó, você contrata um engenheiro, aí o cara é o ganga zunga do pedaço e ele comete um erro lá. Fala assim, pô, mas como que pode ser isso? Pô, não sei, errou. Tá. Médico, o cara é o especialista, no dia ele estava com alguma coisa, sei lá o que, ele se equivocou, não leu o problema direito. Então, assim, você tem que confiar no profissional que você está indo, ok. Mas, se você fala assim, ó, eu preciso de um especialista em dor, né? Aí o cara fala, não, de jeito nenhum, você pode, não sei o que e tal. Ok, você escuta, não questiona, né, e tal, beleza? Mas procura outro. Vai pegar uma segunda opinião. Porque é assim, ó, se você tem dores pelo corpo e o cara que está te atendendo lá, o reumatologista, não acha uma razão lógica para sua dor, não tem uma pílulazinha que ele vai dar e vai acabar com aquele problema, porque não é do emocional. E ele diz, não, você vai procurar o psicólogo que vai resolver um problema na sua cabeça aí e tal. E esse cara não é especialista em dor, esse cara não sabe sobre o seu problema. É como Entendeu? se o paciente ele fosse em um clínico geral na medicina. Eu sei, exatamente. Porque o clínico geral, que aliás está até em falta, eu acho, né? O clínico geral é aquele cara que tem que ter um baita de um bom senso, ele tem que ser muito mais médico do que os outros. Né? Porque ele vai fazer uma análise bem do todo do paciente e tal. E vai encaminhar, né? Você vai procurar um cardiologista, ou um reumatologista, ou um gastro, ou sei lá quem. É o cara que vai fazer o encaminhamento. Na minha opinião, se você quer saber, ele é fundamental. Ele é importante. Né? Só que não é o que vai resolver o problema. Ele vai fazer o que eu acho fundamental. Tipo assim, que é a triagem, né? Eu vou te mandar para a solução. Né? E hoje os pacientes, eles ficam até a gente fala, né? O paciente ping-pong, que ele fica indo de médico a outro porque não sabe o que tem. Ele vai tomar umas decisões, eu preciso falar. Aí vai tomar uma cerveja, o amigo fala, não, esse problema aí eu conheço isso demais. Eu passei por isso. Meu Deus do céu, fora de brincadeira. E é o que a gente fala É difícil demais, sabe? É desafiador, porque a gente fala do ciclo da dor crônica e o ciclo da dor psíquica também. Porque o paciente, ele vai num médico, o médico fala, não é comigo, é com o outro. Aí ele faz inúmeros exames, não encontra nada nesses exames, vai em outro médico, sai sem solução e com uma pilha de remédio para tomar. Então, ele entra num processo de dor psíquica tão grande que ele começa a desconfiar dele mesmo. Será que eu não estou inventando essas dores porque não estou encontrando nada? Aí ele começa a afastar das pessoas, porque ele fica mais introspectivo, deixa de marcar compromissos. Aquilo é incapacitante de alguma maneira. Totalmente incapacitante. E aí, eu não vou falar que eu vou no seu aniversário, porque vai que eu tô com dor e eu falto no seu aniversário. Então, a habilidade social ali dele começa a ficar cada vez mais disfuncional, ele se afasta totalmente, aí entra num quadro depressivo. Então, assim, é uma dor que não é uma dor, entre aspas, só física. É uma dor psíquica muito grande que o psicólogo, ele precisa ser especialista em dor crônica para poder atuar. Até porque, às vezes, as pessoas falam, mas dor crônica... Hoje eu tô numa luta, assim, Leal, muito grande, porque... Hoje a psicologia, ela ainda não olha como precisa olhar para a dor crônica. Tanto que foi tão grande essa missão minha que eu desenvolvi a primeira pós-graduação em dor crônica e fibromialgia do Brasil para treinar psicólogos e formar psicólogos em relação a isso. E aí a gente vê muitos casos, foi ouvindo milhares de pacientes me falando coisas absurdas de psicólogos, sabe? De gente despreparada. Profissionais não preparados para esse trabalho. Exatamente. Então, trazendo todo esse aspecto, os psicólogos não têm noção, por exemplo, a cada 4 pacientes com transtorno bipolar, 1 tem dor crônica. Nossa. Pacientes com autismo, transtorno de espectro autismo, tem mais chances de desencadear dor crônica. Então, às vezes, os psicólogos, eles se prendem achando que é só a psicologia, saúde mental. Não, nós precisamos atuar com a psicologia da saúde, propriamente dito, dentro da clínica, para entender como que essa dor crônica afeta. Aquele cantor, o Zé Neto, do Zé Neto Cristiano, que ele afastou da carreira dele 2 vezes por conta da depressão, ele passa por situações com dores crônicas.
E as pessoas focam na depressão, não que não deva focar, mas se a gente consegue atuar com a depressão e a dor crônica junto, esse cara vai longe, Com certeza. sabe? Então a gente precisa também conscientizar os nossos profissionais da saúde, os psicólogos, para entender que precisa ter essa especialidade para realmente surtir efeito, transformar cada vez mais vidas. Só no Brasil são 60 milhões de pacientes com dor crônica. Senhora. É muita gente. É muito serviço, viu, doutor? Nossa Senhora, Deus me livre, entendeu? É muita coisa. É muita coisa. Doutora Jordana, quando a gente convida alguém para vir aqui, né? Eu faço sempre essa pergunta no final aqui do podcast. É assim, por acaso, quando a senhora foi convidada, né? Não fique chateado, estou te chamando de senhora, tá? Porque é hábito, né? Então, quando você foi convidada para vir aqui, e você estava vindo para cá, passou pela sua cabeça aquela coisa de, nossa, vou lá nesse podcast Jurubebas e tal, esse cara podia me perguntar tal coisa que eu acho que é importantíssimo falar sobre isso. Por acaso você teve esse questionamento e essa pergunta não surgiu aqui? Se não surgiu, a hora é essa. Olha, Leal, a conversa foi muito boa, né? foi maravilhosa, né? E assim, eu acredito tanto no poder do universo, assim, do transbordo, porque eu vim muito aberta, sabe? Eu acordei, eu sempre faço a minha oração, eu falei assim, que grandiosas oportunidades e maravilhosas coisas que terei eu hoje nesse podcast. E vim aberta, com o coração aberto, e esse assunto de dor e doença e saúde junto aqui é uma coisa que me vibra muito, sabe? Que me movimenta muito. E cheguei com o coração aberto, foi tudo que a gente conversou, né? Em relação a trazer essa questão do quanto que é importante olhar para a doença e entender que ela é uma salvação para a saúde, né? Com certeza. O quanto que é necessário olhar para o emocional. Então, assim, eu tô muito grata pelo seu convite, muito grata pela conversa, da forma que foi. Eu não imaginava nem a gente poder entrar na parte de religião e espiritualidade. Foi muito bacana essa troca, né? Esse debate aqui também. Então, eu acredito que eu estou, assim, me saindo daqui completa. Ótimo, muito bom. Fico muito feliz. Que bom. É engraçado isso, né? Assim, quando você passou pela porta do estúdio, eu já saquei logo, assim, porque essa vibração te acompanha, isso é óbvio, né? Assim, e eu tenho, assim, eu tenho essa sensibilidade, eu não posso negar, né? Sim. Eu tenho essa sensibilidade, então, assim, é impressionante. Agora, da mesma maneira, eu estou aqui dentro vibrando da forma mais positiva possível. Tanto é que as pessoas chegam aqui e falam, que estúdio legal, que bom, que coisa assim, sabe, pitoresco e tal, Jurubebas. E aí senta nessa cadeira aí e nem percebe, toma 1h30 falando. Então, e o grande detalhe é que quanto mais em paz você está, mais o que você libera tem valor. Né? E eu aqui na minha função de ouvir e dar sequência, que é o meu papel. O papel de ancorar é isso, né? E foi muito legal. Gostei demais da conta de te conhecer pessoalmente, principalmente, né? E saber, por isso que eu falo, a pior coisa que tem no universo é o ser humano, mas a melhor também né? Então, saber que existem pessoas como você, assim, com essa determinação de fazer o bem, sabendo que você tem esse poder, né? Porque porque é uma responsabilidade, né? Sim. Eu sei disso. Então, eu não digo não, sabe? Assim, eu faço das tripas coração e aí me atrapalha, eu deixo de fazer as coisas que eu tenho que fazer para mim mesmo e tal, não sei o quê, mas porque eu tenho consciência. Eu sei que eu posso fazer aquela diferença. E eu vou lá e faço, e ponto final, e vida que segue. Demora mais um pouco, mas vai, né? É bom saber que eu não tô, assim, que existem milhares de pessoas aí, assim como eu, né? Que também dão um certo valor a isso e tem essa ideia de que o poder está em você, né? Com certeza. Isso causa uma responsabilidade. Muito grande. Né? Você sabe que pode, não vai ficar naquela, não, porque Deus, não. Acorda aí, ó. Eu fico imaginando esse Deus aí, mas tenha dó, meu irmão. Você quer ver? Eu tenho uma pergunta que eu costumo fazer para religiosos, né? Assim, escuta, qual foi a vez que você foi na igreja, que você chegou lá, ajoelhou e tal, aquele negócio todo?
e pediu algo que não foi para você. Presta atenção. Se alguém vai te ouvir, é só quando você pedir para o outro. Entendeu? Porque esta é a lógica. Isso está no discurso desse Jesus que vocês falam que é Deus. Só vão te atender quando você pedir para o outro. E aí, alguém vai pedir por você, viu? Essa é a lógica. Então, isso já desconcerta completamente, né? Assim, não, mas o problema é meu. Pois é, mas mesmo se você tá doente pra cacete, ferrado, com promessa de que vai morrer daqui a um mês, vai lá e fala, Deus, é o seguinte, tem um monte de gente aí com problema, ajuda essas pessoas. Alguém vai pedir por você e esse pedido vai ter valor. Se você pedir para você mesmo, não vai ser escutado, entendeu? Como é que é? E até a forma de pedir, né, Leal? Porque, igual você falou no início, é pedir sabedoria, discernimento, clareza. Claro. E quando a gente sabe pedir, a gente consegue ver a direção. Me dá aí o caminho das pedras para eu dar conta de fazer para eu dar conta do recado. Isso. Né? Agora, não, eu quero pronto, eu quero já pronto. Pode pedir, e aí pedindo. perde também a essência do que eu acredito, né? Que a gente veio para a Terra, né? A gente veio para desenvolver. Se a gente tem a coisa mastigada... Eu tô aqui para aprender o que eu não sabia, para passar por mais experiências, né? Eu uso o que eu já sei lá e tal, e tô aprendendo coisa nova. Agora, qual que é o problema de quem pede o prato pronto? Esse que pede o prato pronto é o que acredita no sujeito que fala, eu posso arrumar, porque eu falo direto com o cara lá, você tá entendendo? Eu sou ungido, eu tenho ligação lá, entendeu? Eu falo e você vai ver, eu vou determinar e vai acontecer para você. Picareta. Por que eu afirmo que é picareta? Porque isso não existe. Esse cara não tem consciência do que é Deus. Ele usa essa merda desses dogmas, dessa conversa fiada para enganar. E aí o outro aqui, que é um bobalhão, né? Bobalhão mesmo, entendeu? E acredita que pode ter o prato, não, vai me dar uma casa, ou vai me dar um carro. Ou eu fiz uma campanha e vai me dar um carro. Vai te dar um carro que vai passar por cima de você. Não é para você, não. Ele vai passar por cima de você para você aprender, para você ser atropelado, para você aprender que não é assim que funciona. Então, assim, nós estamos aqui, eu, na minha vida profissional, aí, com mais de 40 anos desse negócio, eu já fiz isso 1 milhão de vezes. E eu já arrumei 1 bilhão de pepino por causa disso. E não vou mudar nunca. Sim, porque essa é a essência. Porque o chamado é esse e vai ser assim, né? Então, foi um prazer enorme tê-lo aqui, obrigado, até por ter me ouvido também, né? Porque hoje eu te usei aqui como psicóloga, mas foi muito legal e eu espero te ver de novo aqui, falando mais especificamente, às vezes um tema que envolva, assim, uma coisa mais multidisciplinar e tal, tenho certeza que você vai arrebentar a boca do balão. Podemos. Então você está eleita mais uma colaboradora aqui do nosso Jurubebas. Que bom, fico muito feliz, me coloco à disposição. Certeza. E dá pra gente falar sobre várias coisas, né? Sobre a parte multidisciplinar, dá pra gente falar sobre a dor crônica, sobre a doença, sobre a Inquisição das Bruxas também, com viu? certeza. Que eu gosto muito de trabalhar com sagrado feminino e ginecologia natural. Então vai ser um prazer imenso estar aqui com vocês. Beleza, inclusive é o seguinte, fica aqui o compromisso, se você tiver algum tema específico, Léo, isso seria muito interessante, é só avisar. A porta está aberta, é a hora que você quiser, a gente marca e vamos fazer. Combinado. Beleza? Gratidão, Leal. Então chegou aquela hora de você dar o like aí, se você ainda não deu, né? De você compartilhar isso. E o que não falta nesse planeta é gente com dor crônica, né? E então, se você acha que tem pessoas que precisam entrar em contato com esse conhecimento que foi liberado aqui hoje no Jurubebas, por favor, compartilhe. Compartilhe, porque você vai ajudar pessoas que realmente estão precisando da ajuda certa, né? Pessoas que deixarão de ser vítimas da conversa fiada, né? Dos remédios milagrosos, dos profissionais que nunca passaram por lugar nenhum, que não são profissionais de coisa nenhuma, são só picaretas. Então, compartilhe o vídeo, ajude aí a ajudar as pessoas, ok? No mais, muito obrigado. Esse foi mais um Jurubebas e a gente se encontra no próximo podcast, que com certeza vai ser tão bom, tão legal quanto foi esse aqui, ok? Grande abraço, tchau!